Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos! Este é o canal Esquerda Autocrítica, canal progressista que alerta sobre os erros cometidos pelos esquerdistas, sempre pedindo para ajudar a aumentar o nosso alcance. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Hoje vamos comentar sobre o racismo sofrido pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior, o Vini. Antes de tudo, é preciso deixar claro que nosso canal é contra qualquer tipo de preconceito, incluindo o racismo. Temos vítimas de preconceitos em nossa equipe e conhecemos muito bem o que se passa com as vítimas de qualquer tipo de preconceito. Não dá para ignorar episódios de racismo, mas precisamos falar algumas coisas sobre o racismo sofrido pelo jogador Vini, que não estão sendo comentados. É preciso entender a complexidade dos fatos, analisar friamente, sem paixões e usando plenamente a racionalidade. Há muita coisa neste episódio que está passando despercebida. Vamos primeiro saber o que está acontecendo. Há tempos que jogadores brasileiros têm sido humilhados por causa de sua etnia. Ser jogador de futebol é uma profissão que ainda se mostra uma excelente forma de elevação socioeconômica para muitos negros vindos da periferia. Por isso, nossa seleção está cada vez mais negra, pois os brancos brasileiros têm outras oportunidades de elevação socioeconômica, não precisando ser jogadores de futebol para crescerem profissionalmente. Exceto os brancos que gostam de jogar futebol profissionalmente, o que está cada vez mais raro. Nossa seleção de futebol parece a de um país africano. Há mais negros que qualquer outra etnia vestindo a camisa amarela da equipe brasileira, e vários deles são vítimas de racismo. Aliás, qual negro não foi vítima de racismo? Nossa sociedade criou um estereótipo negativo para negros, e a miséria crônica de países africanos só contribui para fortalecer ainda mais o racismo. Mesmo contribuindo para o enriquecimento sociocultural, ainda tem gente pensando que os negros são intelectualmente inferiores, embora fatos mostrem justamente o oposto. Muitas coisas boas temos em nosso cotidiano, por causa da fértil mentalidade das pessoas de cor. No fundo, racismo é ingratidão. Assim como outros jogadores brasileiros, Vini foi hostilizado na Espanha. Como nossa equipe não é muito chegada em futebol, não sabemos detalhes do episódio. O que sabemos é que o jogador foi humilhado por sua etnia, o que é logicamente inaceitável. Mas coisas estão acontecendo que não vão servir para o episódio se tornar um marco no combate ao racismo. Muito provavelmente o episódio ficará nisso mesmo e vamos dizer por que isso vai acontecer. Vai acontecer porque já aconteceu. Não é o primeiro caso, pois muitos jogadores negros já foram vítimas de racismo, e depois disso, tudo continuou na mesma. O caso com Vini tem gerado muita repercussão nas redes sociais e nos sites de esquerda. Há demonstrações de revolta que chegam a níveis de histeria. Há motivos para isso. Sabemos que os brasileiros são fanáticos por futebol, o que faz com que Vini não apenas seja tratado como um ser humano que sofreu preconceito, mas como um representante dos torcedores, um ídolo, que foi injustamente ofendido. É a dor de ver alguém querido, um parente ou amigo sendo humilhado. Até porque racismo no futebol repercute mais do que em outras situações. Mas diante disso, é preciso observar vários detalhes que fazem com que este episódio não acabe com o racismo crônico que existe no mundo. Temos que explicar isso com cuidado por ser um assunto bastante delicado. Nossa sociedade é tradicionalmente racista, mas racismo não é somente desejar mal aos negros. Há um tipo de racismo positivo, estrutural, que ridiculariza o povo negro sem ter que prejudicá-lo. Este tipo de racismo ainda está presente em boa parte dos defensores de Vini, pois para eles, embora que não admitam, negros só servem para ser jogadores de futebol e artistas, como se fossem as únicas coisas que os negros sabem fazer. Um pensamento bastante equivocado, pois a biologia não observou nenhuma diferença orgânica nos negros, a não ser na pele e no comportamento da corrente sanguínea, causado pelo mesmo fator que aumenta a pigmentação da pele. Mas só isso, nenhuma diferença a mais. Este racismo estrutural se caracteriza por atribuir aos negros um conjunto de danças ridículas e um comportamento considerado grotesco, algo imposto pelos racistas brancos, e que é ingenuamente seguido por muitos negros, inclusive dos Estados Unidos, que pensam que o comportamento grotesco e dancinhas patéticas fazem parte de sua cultura. Não fazem. O que dizer da elegância e sabedoria de músicos de jazz e do soul dos anos 60? Negro não pode ser elegante? Ora, achar que negros devem ser grosseiros é racismo, e merece ser combatido, mesmo que isso aparentemente signifique uma valorização da negritude.
Até agrava ainda mais o racismo, pois há pessoas que rejeitam negros justamente por causa desta grosseria, falsamente associada à cultura negra. Mas o caso de Vini, que movimentou muito as redes sociais com intensas e repetidas manifestações de solidariedade ao jogador, escondem um fato real que pode tirar o encanto desta solidariedade toda. Ficou parecendo aquela coisa de 2 pesos e 2 medidas, pendendo para o lado mais forte. Não entendeu? Vamos lá! Diante do racismo crônico que vemos em nosso cotidiano, contra negros que não são ricos nem famosos, fica aqui a pergunta: não estaria Vini sendo favorecido com o episódio de racismo? O contrário do que quase todos pensam? Sim, porque mesmo com a honra arranhada, Vini não é nenhum coitadinho. Vini é rico, é famoso, e tem muita gente graúda que o apoia. É amado, é idolatrado. Ser o esportista da modalidade mais popular o faz ser bastante admirado. Vini pode ter a sua honra arranhada, mas não teve prejuízos. Continua rico e com o prestígio profissional em alta. É bom jogador. Não terá o destino da maioria dos negros brasileiros. Na pior das hipóteses, um time de médio porte irá contratá-lo. A histeria de seus defensores é algo inexplicável. Ficou parecendo que Vini, ao sofrer racismo, seria expulso do futebol e iria direto para a Cracolândia. O que não é verdade. Rico, Vini tem advogados à sua disposição para lutar para que lhe devolvam a honra e para que punam os racistas. Agora, o mais incrível: além de não sofrer prejuízo, Vini pode estar se dando bem com o episódio de racismo. Ganhou visibilidade. Multidões passaram a defendê-lo. Vini pode estar se tornando mais conhecido com o episódio e certamente desbancará Neymar como o jogador mais popular do Brasil. A fama de farrista de Neymar e sua adesão ao bolsonarismo mancharam a reputação do arroz de festa de poucos anos atrás. Vini tem tudo para usar o episódio a seu favor, do contrário que a maioria dos negros, abandonados pela sorte. Há quem diga que Vini será o novo Pelé, pois joga bem e ganhou a visibilidade necessária para alavancar a sua carreira. Como vê, Vini soube muito bem tirar proveito de um episódio que tinha tudo para acabar em um final triste. Bom, a história de Vini encontrou seu final feliz graças à maioria dos brasileiros, e também ao patrimônio farto e à fama do jogador. Mas não pensem que isso acabará com o racismo. Mesmo que alguém tome a iniciativa de banir o racismo no futebol, este tipo de preconceito continuará em nosso cotidiano, bem longe dos gramados. A mesma classe média que defende Vini por ser jogador de futebol é a mesma classe média que se recusa a pegar transporte público com medo de se encostar em algum negro. Manifestações de repúdio ao racismo contra Vini podem ser atos de hipocrisia, pois todo mundo gosta de posar de bondoso, não por altruísmo. Pessoas boas atraem confiança e, consequentemente, benefícios. Ninguém quer posar de malvado. Abraçar causas nobres é bom para o ego de muita gente, mesmo que não melhore nosso cotidiano já cada vez mais difícil. Para acabar com o racismo, é necessário fazer um longo trabalho de educação complexo, intenso e insistente. É preciso fazer uma grande revisão no nosso obsoleto sistema de valores sociais e morais, eliminando até mesmo valores positivos que, apesar de agradáveis, nunca foram benéficos. Deve-se aumentar as oportunidades para todos, distribuir renda, gerar mais empregos. Fazer com que negros, assim como pessoas de outras etnias, sejam valorizados pelo seu talento e pelo seu modo de pensar. Respeito não precisa de cor, precisa de humanidade. Segundo o saudoso intelectual Joel Rufino dos Santos, o racismo nasceu da necessidade de se eliminar concorrentes na corrida pela sobrevivência. O racismo faz parte do capitalismo, tradicionalmente excludente. Temos que combater esta exclusão, redistribuir renda e aumentar oportunidades de emprego e de obtenção de direitos, são cruciais para o fim do racismo, pois pessoa com direito é pessoa digna, e pessoa digna é pessoa respeitada. E por viver dignamente, que Vini encontrou pessoas que o defenderam. Será que os negros mais pobres também encontrarão quem os defenderá? É muito fácil defender um negro famoso e rico nas redes sociais, para lacrar e obter a admiração de toda a sociedade. Por outro lado, lutar pela dignidade do povo pobre na realidade cotidiana é muito complicado. É este o nosso desafio. O mundo real não é o mundo das redes sociais. Há muita coisa a fazer. O jogador Vini conseguiu salvar a sua honra. Mas há muitas pessoas negras desprovidas do carisma do jogador, ainda sem ver em seu horizonte uma realidade de dignidade, respeito e qualidade de vida. Vamos sair da ilusão das redes sociais para nos mexer e tentar dar dignidade a toda esta gente? Foi o que tivemos por hoje.
Agradecemos a audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos!